antes de tudo, eu quero mostrar um vídeo, que aqui a gente critica o Eduardo Bolsonaro, quando precisa criticar, a gente aponta os erros, as falhas dele, mas ontem o Eduardo Bolsonaro fez valer o seu título de parlamentar. Ele sua imunidade parlamentar. Sua imunidade, ele usou, vamos dizer assim, que ele gastou a sua imunidade parlamentar. E quando ele está acuado, ele dobra a aposta. Hoje a Polícia Federal está na rua de novo, mas não é mais para prender corruptos, prezados Gilvan da Federal, como a Polícia Federal, que nós tantos conhecíamos, e quando eu saía às ruas era aplaudida pela população. Tá para prender e fazer buscas e apreensões contra pessoas, Gustavo Gayer, que criticaram um servidor público. Agora vejam só, se alguém, prezado Pompeu de Matos, xinga um deputado, fala que ele é isso, que ele é aquilo na internet, o que acontece? Nada. Se você se sentir ofendido, procure o Tribunal de Pequenas Causas para reparação de danos morais. Só que eles cometeram um erro. Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Chor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Quem faz as coisas por poder e por dinheiro merece ser chamado de putinha do Alexandre de Moraes. Putinha do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Chor. Está prendendo gente. Outra coisa, para não me deixar mentir, eu vou ler a matéria da imprensa, porque hoje, se a gente falar alguma coisa, eles falam que é fake news. Matéria do Metrópolis. Moraes, mãe de Mariana Eustáquio, será presa se a filha utilizar a rede social. Que porra de país que a gente está vivendo, caralho? O cara está prendendo a mãe de uma menor de idade se ela usar a rede social. Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar que isso não é algo mais entre direita e esquerda? Quando querem prender a gente? Quantos Daniel Silveiras vão ser necessários para a gente entender que isso daqui é pela prerrogativa dessa merda que a gente carrega aqui, do PIN, para dizer que é deputado? O que adianta a gente ter 1 milhão de votos na rua, 100 mil, 200 mil? Aí o cara do outro lado da rua aqui pega a caneta e fala: a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Bilinski, porque é contra a Constituição. Agora Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso: eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês, quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. E aí vocês podem repetir a mesma história de que estavam cumprindo ordens. Ordens ilegais, prendendo, quem sabe, mãe de menor, por usar a rede social. Aqui tem vários policiais na casa, né? Bilinski, dentre outros, prezado Ram, Messias, Domingos. O que acontece se a polícia pegar, numa operação, numa boca de fumo, pegar o fogueteiro? Vocês imaginam o policial chegar para o fogueteiro e falar o seguinte: se eu te encontrar aqui amanhã na boca de fumo, eu vou prender a sua mãe. Você vai para a cadeia, delegado. Se você fizer isso, você vai para a cadeia. Então o que a gente está tentando aqui é botar o Brasil nos trilhos novamente. A coletiva aqui, que foi liderada pelo senador Girão... Bom, eu vou ler aqui primeiro a notícia que está relacionada a essa fala do Eduardo Bolsonaro, que ele mencionou, inclusive, na fala. Oposição anuncia que está recolhendo assinaturas para novo pedido de impeachment de Moraes. A meta é protocolar o pedido no dia 9 de setembro. Deputados e senadores da oposição deram uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 14, para anunciar que estão recolhendo assinaturas para o novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Silvio Grimaldo, o que você achou da fala do Eduardo Bolsonaro e desse pedido aqui de impeachment? Então, o Eduardo Bolsonaro está de parabéns, né? Certamente ontem, quando ele falou isso aí, ele tinha tomado o shot matinal dele, né? Estava devidamente energizado, né?
Espero que não tenha deixado a cozinha lá aquela baguncinha, né? Espero ter tomado aquele pozinho lá que ele vende. Né? Mas estava realmente... Oi? Nada, tá brincando só. É que eu tô odiando a Flávia Barreto ali. Ah, tá. Tá. É a minha identidade hoje. Ah, hoje é você minha, tá... hoje eu tô Mas me você tem que sentindo... dar risada que nem ela. Eu não sei imitar. Infelizmente, eu não sei imitar a Ana Flávia. Infelizmente. Ela tá aqui no estúdio, inclusive. Pode deixar, viu, Dani? Não tem problema, não. Não, então, assim, foi muito boa. Como, por exemplo, quando ele foi lá pro CIPEC, o último CIPEC, e falou sobre... extensamente e com muita propriedade sobre o Felipe Martins, sobre os vários casos que estavam ocorrendo no Brasil com relação a Alexandre de Moraes. Né? E veja, e é bom que ele fale, porque as pessoas podem falar assim, mas os caras vão lá, falam e não dá em nada. Né? Mas é bom que fale, entendeu? Porque isso mantém assim, a chama acesa, né? Não fica com essa suspeita de conivência ou de que há algum acordo entre ele ou o Jair e o STF para criar o clima de silêncio, como, por exemplo, é a suspeita que cai sobre o senador da Shem, Jorge Seif, né, nosso querido senador que representa o estado da Havan, né, que está quieto, né, não falou nada até agora, e imagino que não vai falar, porque desde que ele subiu no plenário e ficou elogiando o Gilmar Mendes como o pacificador da nação. O pacificador. Esse título é do Duque de Caxias, cara. Pois é. O pacificador é do Duque de Caxias. Obrigado, Dani. O título é do Duque de Caxias, né? Pois é, e aí, né? Então, assim, impera sobre o Jorge Seif, óbvio, né? A suspeita de que ele está quieto porque o mandato dele não pertence mais a ele, pertence aos donos do sistema. Então, se ele falar alguma coisa contra Alexandre de Moraes, o pescoço dele vai para a guilhotina, ou seja, anda aquela porcaria lá sobre a cassação do mandato dele por ele ter viajado no aviãozinho do Havan, sim, do Luciano Hang, né? E ele, então assim, é um senador que foi desligado da tomada, ele está ali só para fazer peso, cumprir tabela. Ganhar o salário dele durante 6 anos, aí mais 6 anos. Tem um bom emprego. Né? Tem um bom emprego, né? Mas ele é o equivalente. Dá bons empregos, que também tem os assessores. Então... Muita gente, né? Consegue ir lá na área VIP do show da Madonna, essas coisas assim, essas benesses, né? Mas ele é o equivalente político ao peso de papel, sabe aquele peso que a gente põe assim, quando bate vento, não levar as folhas embora. Né? Então é bom que o Eduardo fale que pelo menos ele se descola desse tipo de gente ordinária, né, que o pai dele colocou lá no poder. Né? E fica cada vez mais claro que, essa não é a oposição oficial do bolsonarismo. Né? O silêncio, esse silêncio cúmplice. Né? Além disso, é bom que ele fale da maneira como ele falou, porque não há outras palavras. Sim. Nem para se referir ao Alexandre de Moraes, nem para se referir ao delegado Fábio Chor, né, que eu não vou repetir aqui porque eu não tenho imunidade parlamentar, né, nem para se referir a tudo o que está acontecendo. Né? Essa ideia, por exemplo, do crime transcender o criminoso, né, da pena transcender o criminoso. Né? E isso, veja, não está acontecendo agora, porque isso já aconteceu com a mulher, com a esposa do Daniel Silveira, com a esposa do Felipe Martins, com a esposa do Felipe Martins, com a mãe do Felipe Martins, com a mãe também, que teve o computador apreendido. Pois é, né? Celular apreendido. Então, isso tem acontecido direto. Né? Assim, a pena, as medidas cautelares transcendem o acusado. Eu não nem falar criminoso, porque não é nem acusado, o investigado. E recaem sobre terceiros que não tem nada a ver. Agora, no caso, uma menina de 15 anos, acho. 16 anos, né, que ainda, né, certamente o Alexandre, não duvido que abra aí um processo, né, para tirar a guarda da menina dos pais. Não duvido, né, que isso aconteça. É como bem chamou atenção lá no grupo, né, aqui da redação. Então, assim, o Eduardo está de parabéns. O Girão também está lá fazendo o papel dele, né, colhendo assinaturas. Qual é o problema? A gente sabe, ele vai colher as assinaturas, mas as assinaturas não são suficientes, porque você precisa, né, da anuência da mesa diretora, do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco. Que é o Rodrigo Pacheco, de quem a gente não espera nada, a não ser que venha lhe dado uma ordem, né, lá de cima, que a gente não sabe quem é que manda no Rodrigo Pacheco, né,
e ele empurra esse negócio para frente, né? Briguei, como tem coisas estranhas aí nessa história toda, que é o seguinte, que eu não consigo entender o cenário, mas como a denúncia foi feita pela Folha, foi no mesmo instante comprada pela Rede Globo, Sim. né? E a Rede Globo dá assim como escabroso, como um escândalo mesmo, né? Eu acho que tem alguma coisa acontecendo, né? Não é só ser alguém que resolveu fazer mais uma doideira. Ele foi só o instrumento. Ele foi o instrumento. Aliás, ele é um instrumento eficaz, né? Então me parece que há de fato alguma coisa acontecendo. Pode ser só um sossega aí, Alexandre, né? Mas enfim, me parece que há uma movimentação da oligarquia para se recompor. Recompor. Esse é o destino desse tipo de acusador ao longo da história. Isso aconteceu, no caso da União Soviética, isso aconteceu com Stalin. Muita gente não sabe, mas os chefes de polícia do Stalin tinham uma vida muito difícil, porque 2 deles, o Yagoda, que foi o primeiro, e o Iezov, que foi o segundo, morreram. Foram perseguidos pelo Stalin e fuzilados pelo Stalin, porque eles adquiriram um poder que, assim, começou a ameaçar o próprio Stalin. Né? Para todo Stalin sempre tem um chefe, né, que executa as ordens. No caso do Beria, né, que é muito citado, inclusive a frase que é atribuída a ele hoje, né? Deem-me o homem que eu encontro o crime. É mais ou menos essa frase dele. Na verdade, essa frase é do Vyshinsky, mas poderia muito bem ter sido dita pelo Beria. O Beria só não teve o mesmo destino dos seus antecessores, do Yagoda e do Iezov, porque o Stalin morreu em 53, né? E aí ele conseguiu, mas ele, mesmo assim, os outros membros do Partido Comunista, do Soviético Supremo, mataram o Beria 6 meses depois da morte do Stalin. Sabia disso? 6 meses depois da morte do Stalin. Mataram o Beria. Eles fizeram um julgamento lá interno, tal, e ele foi morto dentro do Kremlin. Foi morto no Kremlin, o Beria. Então, esse é o destino, assim, dos caras que dentro de um regime totalitário adquiriam um poder exacerbado. Então, agora, o destino do Alexandre de Moraes não será o fuzilamento, eu não estou sugerindo isso, eu estou sugerindo que o sistema pode expeli-lo de alguma maneira. Pode ser que isso aconteça, é uma hipótese. Né? Tem uma lição, eu comentei aqui até ontem, que, olha só, foi dada por Maquiavel, lá no livro 7 do Príncipe, que é da crueldade e da piedade, né? E ele conta uma história muito interessante, que é a história do Rômulo Delor, que eu contei aqui ontem, que é justamente isso. Tem uma revolta lá numa província qualquer da Toscana, e o César Borgia manda esse sujeito lá para apaziguar, né, tocar o terror. Então ele vai lá, prende as pessoas, faz uns julgamentos sumários, né, e acaba com a revolta. E ele fica ali de governante, né, de administrador público lá, cuidando do negócio. O Sérgio Borgia tá lá, né, viajando com o Leonardo da Vinci e tal, passeando pela Toscana, não quero muito aí. E o sujeito começa a crescer lá, na crueldade. Então ele começa a se tornar um sujeito que não respeita mais nada, né, as leis, não respeita, né, certos princípios estabelecidos, e a gota d'água é quando um sujeito lá que é acusado de ter feito de conjuração, né, de tentar um atentado contra o Estado Democrático de Direito, da época, se esconde dentro de uma igreja, se refugia dentro de uma igreja. E o Rômulo Delor invade a igreja, pega o sujeito e o enforca na janela da igreja, pendurado para todo mundo ver. Não feliz, ele vai lá e multa a cidade inteira, uma multa de 200 mil ducados, sei lá quantos ducados, por cumplicidade. Fala, vocês foram cúmplices, esconderam o sujeito aí, agora todo mundo vai pagar. E aí, assim, a igreja, na época, até hoje, na verdade, é um santuário, né? Assim, ninguém pode invadir, como se fosse uma embaixada, né? Ninguém pode invadir, mas... E aí o povo ficou muito puto, foi lá reclamar com o César Borgia, com o César Borgia, e o César Borgia falou, não, vou resolver. Aí chamou um sujeito que já tinha acabado com a revolta, chamou o sujeito até Imola, onde ele estava, e o prendeu,
fez um julgamento sumário acusando de traição, de tentar, que o Rômulo de Loica queria dar um golpe e tal, fez ele confessar sobre tortura, levou ele para Cesena, que era essa cidade onde ele estava, né, tocando terror, o decapitou, enfiou a cabeça dele numa lança, cortou o corpo dele em duas metades, espalhou pela praça e ficou lá para todo mundo ver. Claro. Né, que o Sérgio Borja conseguia ser mais cruel ainda, mas ele tinha piedade. E essa é a lição do Maquiavel, né? Então, assim, que o povo ficou satisfeito e estupefato, né, com aquilo, né? Ficou assim, bom. Mas pelo menos isso. E ganhou o respeito. O Sérgio Borja ganhou o respeito da população, embora ele que tinha mandado o sujeito lá fazer o que estava fazendo, né? O que aconteceu. E transferiu a culpa. Não, o cruel é ele, não sou eu. É exatamente o que aconteceu com o Iagoda em 1938, com o Iezov em 1939 e com o Beria em 1953. A mesma coisa. Quer dizer, eram chefes de polícia que exacerbaram na crueldade. Tá? E aí, quem havia ordenado, né, o próprio Stalin, o cara que havia ordenado a crueldade, puniu os caras. E aparece como piedoso. E aparece como, entende? Não, mas agora ele acabou, agora ele matou o Iagoda, ele matou o Iezov, então tudo bem, né? Tá certo? Vejam só como é que... Mas volto a dizer, nós não estamos aqui dizendo que o Alexandre de Moraes vai ser fuzilado ou vai ser decapitado ou qualquer coisa nesse sentido. Modernamente, essas coisas não acontecem. No Estado democrático de direito, essas coisas não vão acontecer. O que é preciso fazer com o Alexandre de Moraes é o que está lá no livrinho, como dizia Ulisses Guimarães. O que está lá no livrinho. O que está lá no livrinho? O impeachment. Ele tem que ser impedido. E mais do que isso, não basta o impeachment do Alexandre de Moraes. É preciso que todas as suas sentenças sejam anuladas. É preciso que todas as pessoas que ele prendeu, todas as vidas que ele destruiu, né, essas pessoas precisam ganhar a liberdade e essas vidas precisam, essas famílias precisam ser ressarcidas. Ou seja, é preciso anular as sentenças do Alexandre de Moraes, é preciso libertar os presos do Alexandre de Moraes, é preciso ressarcir as vítimas do Alexandre de Moraes. É tudo isso, né? Agora, a tendência no Brasil, como você sempre observa, Silvio, é a tendência do acordão. Então pode ser que se o Alexandre de Moraes se tornar realmente um problema para o sistema político, pode ser que eles façam um acordão com ele. Ele sai por algum motivo, alega lá algum motivo, sai do... Vira adido cultural. Vira adido cultural, sei lá, embaixador em algum lugar, algum país aí, com um bom salário, continua com um bom salário, esquecem todos os crimes e abusos que ele cometeu, né? Apaga-se tudo isso, as vítimas continuam sofrendo, os presos do 8 de janeiro continuam presos, tá? Então, a tendência brasileira é essa. Isso não pode acontecer. Veja, o acordão é entre as elites, né? O acordão, tem que ficar claro, o acordão é entre as elites. Então, esse acordão não pode acontecer. Quer dizer, a oposição tem o dever de fazer o que o próprio Eduardo Bolsonaro disse. Sim. Não basta impedir o Alexandre de Moraes. É preciso punir aqueles que colaboraram com ele, né? Aqueles que cumpriram ordens ilegais. Outra coisa que você sempre diz, né? Os agentes que cumpriram, porque nenhum ditador consegue impor, consegue oprimir as pessoas sem colaboradores, sem uma, né? Como o Eduardo também disse, a estase pessoal do Alexandre de Moraes. Então, todo Stalin tem seu Beria, todo Hitler tem seu Goebbels, todo Hitler tem seu Himmler, né? O Alexandre tem o Fábio Shor. E ele tem o Fábio Shor.